Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 106. Sob os olhos atentos de Sunny, o eco começou a mudar. A luz que caía do núcleo das sombras parecia penetrar na carne da criatura de pedra, fazendo-a brilhar com um resplandor sombrio. Filamentos de névoa sombria emanavam debaixo de sua impenetrável armadura, fundindo-se lentamente com ela. Parecia que a Santa de Pedra estava envolta em uma chama negra fantasmagórica, sendo refeita por ela. O pouco de cor que havia em seu corpo foi apagado e substituído por nada além de escuridão. Apenas 2 fogos carmesins ardendo em seus olhos rubis permaneceram, mudando lentamente de tom e se tornando mais ameaçadores. Claro, todas essas mudanças estavam acontecendo na superfície. Se não fosse pela transformação traumática de Sunny. Que Sunny passou para herdar uma parte da linhagem proibida do tecelão, isso teria sido tudo o que ele veria. No entanto, com os olhos alterados pela agonia de consumir a gota de sangue divino, ele conseguia ver muito mais. Sob a superfície, a essência do eco também estava sendo alterada, de uma maneira muito mais fundamental do que sua aparência externa. As brasas brilhantes que serviam de âncora para a trama de cordas de diamante perderam seu brilho, tornando-se tão transparentes e vazia quanto o próprio núcleo das sombras. As cordas de diamante desapareceram, substituída por um mar de escuridão. Essa escuridão tinha uma forma, um contorno que seguia perfeitamente as linhas do corpo da Santa de Pedra. Era como se uma sombra viva agora habitasse, usurpando o papel que havia sido desempenhado pelo padrão das cordas mágicas uma vez. Embora semelhante na aparência do eco original, essa nova criatura era um tipo completamente diferente de existência. Sunny nunca tinha visto nada parecido antes. Foi criado pelo seu aspecto, afinal. O processo de transformação, enquanto isso, estava chegando ao fim. O raio de luz escura emitido pelo núcleo das sombras estava desaparecendo. Seu reflexo se apagando na água calma do mar silencioso. As chamas negras já estavam totalmente absorvidas pela armadura petrificada do centurião, junto com o brilho sombrio de sua pele lisa de granito. Mas tipo, é aleatório a sombra que pegou ali, que foi no caso do centurião? Ou ele tem que ter uma sombra do mesmo nível praticamente? Porque, se eu não me engano, essa santa era do mesmo nível mais ou menos, né? Sunny observou a Santa de Pedra, vestido com a armadura negra e sem brilho, com 2 chamas rubi ardendo nas sombras profundas da viseira. Ela parecia uma encarnação de pura escuridão, um demônio nobre enviado para travar guerra contra o céu das profundezas do inferno. O que mudou mais, no entanto, foi sua presença. Antes, o eco parecia uma casca vazia, uma ferramenta mágica, em vez de um ser real. Agora, no entanto, havia indícios de uma vontade misteriosa em seus olhos carmesins. Uma sensação sutil de que havia um lampejo nascente de consciência ardendo em algum lugar profundo dentro de sua alma sem luz, ou qualquer coisa que o monstro ameaçador tivesse em vez de uma alma. Isso era uma sombra. Assim que esse pensamento apareceu na mente de Sunny, a voz vagamente familiar do feitiço ressoou acima das águas escuras do mar de alma. Você criou um monstro das sombras, Santa de Pedra. Ao ouvir essas palavras, Sunny sorriu. No entanto, um segundo depois, o sorriso desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de dor. Dor, assim, foi eu pensando, como assim? Por que dor? Somente agora, após o processo estar completo, ele sentiu um vazio sutil impregnando todo o seu corpo. Ele se sentiu enfraquecido. É que ele perdeu muito fragmentos. Será que ele fica muito mais fraco? Senão, não é sempre que vale a pena ele fazer isso do Zeco não, né, mano? Porque ele demorou muito pra ficar forte acumulando os fragmentos. A pedra de 100... Ah, era só 100?
A perda de 100 fragmentos de sombra finalmente mostrava seu efeito. Ele suspeitava que gastá-los dessa maneira reverteria o processo de acumulação de poder que o consumira nos últimos meses. Mas ainda era uma sensação desagradável. Ele estava muito mais forte do que durante a jornada pelo labirinto. No entanto, parte de sua força física estava inegavelmente perdida, deixando-o com um amargo sentimental de arrependimento. Não. Ele sabia que isso aconteceria e decidiu prosseguir com o experimento mesmo assim. Valeu a pena. Esquecendo-se da mudança em seu estado físico, Sunny caminhou ao redor de sua sombra e observou-a de diferentes ângulos. Os olhos da Santa de Pedra acompanhavam silenciosamente seus movimentos, enviando lampejos de luz carmesim refletindo na superfície negra do mar tranquilo. Isto é incrível, eu me pergunto do que ela é capaz. Invocando as runas, Sunny notou imediatamente que havia um novo agrupamento brilhante logo abaixo daquele que descrevia seus ecos. Sombras, Santa de Pedra. Animado para aprender mais sobre seu novo monstro de estimação, Sunny estava prestes a concentrar sua atenção nas runas, mas parou e olhou para sua própria sombra, um pouco envergonhado. Desculpa. Como você está se sentindo, amigo? Você sabe, com ciúmes ou algo assim? Será? Por menos a sombra agora tem um amigo, né, mano? A sombra era só uma sombra, agora são duas, pelo menos. A sombra desviou o olhar e fingiu que eu não o conhecia. Aparentemente, era indiferente à aparição de uma nova criatura sombria a seu serviço, mesmo que essa nova sombra tivesse uma letra maiúscula em seu nome. Bem, eu só queria dizer que você não deveria estar. Eu ainda valorizo muito você. Mesmo que a Santa de Pedra provavelmente seja capaz de fatiar monstros poderosos em pedaços minúsculos com sua espada, enquanto você ainda é apenas uma peça inútil de... Pera aí, não é inútil também, né? Um batedor incrivelmente capaz. É meu confidente mais confiável. Eu ainda aprecio você. Porque a sombra, se envolve nele e deixa ele muito mais forte, né? Então ele é bem útil. Ele encarou a sombra por um momento e, vendo que não reagiu de forma alguma, virou-se. Esse cara, é melhor ele melhorar o jogo dele. Concentrando-se nas runas, Sunny invocou a descrição da sombra e leu. Sombra, Santa de Pedra, rank da sombra, desperto, classe da sombra, monstro. Atributo da sombra: mestre de batalha, inabalável, centelha da divindade. Isso tá igual ainda. Ele piscou. Parecia com a... Calma, não, mudou, né? Era outro, mas continua de divindade. E esses daqui continuam exatamente o mesmo. Só a divindade que upou. O atributo divino da Santa de Pedra havia evoluído para combinar com o dele. Seria porque ele era o mestre dela? Essa foi uma surpresa agradável. No entanto, ele ainda não via como ela era diferente de antes. Franzindo a testa, ele continuou a olhar as runas cintilantes. Descrição da sombra: Santa de Pedra foi criada pelo traiçoeiro perdido da luz na escuridão amaldiçoada da costa esquecida. Então a descrição da sombra agora virou só o local que ela foi criada, né? E o Sunny sendo chamado de traiçoeiro. De novo, com essa coisa de traição. Será que posso ter outro epíteto? Epíteto, hein? Mas no momento seguinte, ele esqueceu toda essa pequena frustração, porque a linha seguinte de runas mostrou-lhe algo realmente inesperado. Logo abaixo na descrição, um conjunto familiar de runas brilhava no ar. Fragmentos de sombra. 0 de 200? Então calma aí. A sombra dela também... A sombra dele também tem fragmentos de sombra, mas aí que tá. Se ele matar um monstro, que daria um fragmento de sombra, aumenta um nos dois ou só em quem deu o último golpe, tá ligado? Porque aí ferrou, né, mano? Porque ele vai ter que dividir os fragmentos de sombra com a sombra dele agora, mano. Mas pelo menos ela vai ficar mais forte. E o limite dela é muito inferior do limite dele, que é 1000. Mas da hora.
É bom ele aumentar mais um pouco dele e depois começar a distribuir pra ela também, né? Bora lá, capítulo 107. Sunny encarou as runas perplexo. Então, uma súbita luz de compreensão apareceu em seus olhos. Ele finalmente percebeu qual era a diferença entre um eco e uma sombra. Era realmente muito simples. Os ecos eram meras réplicas das criaturas que os havia deixado para trás. Eles eram moldados à imagem e semelhanças delas e nunca mudavam, permanecendo sempre iguais aos originais no momento de sua morte. As sombras, no entanto, eram diferentes. Afinal, eram mutáveis por natureza, sempre mudando sua forma e aparência dependendo do ambiente. E assim, uma sombra também era capaz de mudar até certo ponto. Era capaz de crescer. Seus olhos se arregalaram. Ao derrotar criaturas do pesadelo, ele era capaz de absorver seus fragmentos de sombra e se tornar mais forte. Eventualmente, seu núcleo de sombra estava destinado a evoluir, passando de dormente para desperto. E além, o salto de poder que vinha com essa evolução era inigualável. É verdade que ele não tinha certeza dos detalhes específicos desse processo, sem mencionar que, como um humano, ele só poderia se tornar um desperto depois de retornar do reino dos sonhos para o mundo real, o que era impossível de fazer nesse lugar maldito. Ele também não sabia o que aconteceria se realmente conseguisse acumular os 1000 fragmentos de sombra que as runas exigiam. Mano, então, eu pensei que, sei lá, quando ele juntasse 1000, ele ia evoluir de adormecido para desperto. Só que para isso ele teria que voltar, então não tem nada a ver com os fragmentos. Aí de desperto, ele juntando 1000, ele poderia evoluir pro próximo, mas não, né? Ele tem que matar o segundo pesadelo para evoluir. Ou será que o dele é diferente? É só ele juntar o máximo de cada nível e ele consegue pular pro próximo já. Se for isso é melhor ainda, né? Porque ele não precisa ficar matando os pesadelos. Tá, bora lá. E agora, onde que eu parei? Aqui. Mas, independentemente do que acontecesse, se ele continuasse caminhando para frente no caminho dos despertos, ele acabaria superando suas memórias e ecos, tornando-os fracos e inúteis contra inimigos de classificação comparável. Ele então seria forçado a descartá-los e tentar encontrar substitutos adequados, sem nenhuma garantia de que realmente teria sucesso. Exatamente, né? Tipo, o eco, uma horinha para ser útil para ele. Um eco normal, tipo o carapaça lá que ele tinha. Uma hora ele ia estar, sei lá, no terceiro pesadelo, um exemplo. Aquele monstro ia tomar hit kill de qualquer coisa, ele teria que vender ou conseguir algo inútil, mas a sombra não. A sombra consegue evoluir, então vai conseguir ele acompanhar ele sempre, né, em nível. Este problema não era tão grave como quando se tratava de memórias, que eram comparativamente fáceis de obter. Os ecos, no entanto, eram extremamente raros. Uma vez que um eco se tornasse muito fraco para acompanhar seu mestre, substituí-lo era uma tarefa extremamente difícil. Mas as sombras eram capazes de crescer com ele, tornando-se mais poderosas à medida que ele se tornasse mais poderoso. Contando que Sunny estivesse disposto a se esforçar, sua sombra nunca ficaria para trás. As possibilidades que essa simples qualidade abria eram verdadeiramente infinitas. Era o suficiente para mudar completamente seus planos para o futuro. No passado, Sunny sempre se imaginou como a principal força no campo de batalha, contando apenas com memórias e 1 ou 2 ecos perdidos para apoiá-lo. Isso acontecia porque ecos de classificação e classes mais altas eram tão inimaginavelmente difíceis de encontrar. Embora muito mais raros do que as memórias, ainda havia muitos ecos dormentes por aí, um número considerável de ecos despertos também. Eles eram principalmente compartilhados entre mestres e santos, que eram capazes de derrotar as criaturas do pesadelo dessas classificações com relativa facilidade. Mas batalhas contra monstros caídos e corrompidos, sem mencionar qualquer coisa ainda mais terrível, nunca foram fáceis. Como tal, não havia troféus suficientes trazidos de volta após matar criaturas de seu tipo para tornar a ideia de adquirir um eco de classificação mais alta uma possibilidade realista.
para todos, exceto Sunny. Ele poderia massacrar monstros mais fracos, obter ecos menores e então cultivá-los em bestas imparáveis de matança, não limitado pelas leis da probabilidade e chances decrescentes. Ele poderia lentamente construir um exército de sombras poderosos para lutar suas batalhas por ele, e em seguida observá-las destruir seus inimigos de uma distância segura enquanto saboreava um coquetel. Isso é o que os ricos bebiam, certo? Sem mencionar que os monstros não estavam limitados pela necessidade de passar por pesadelos para aumentar sua classificação, pelo menos não até onde Sunny sabia. Para ser sincero, ele não tinha ideia de como as criaturas do pesadelo evoluíam seus núcleos. O demônio carapaça parecia ter se dado muito bem, apenas comendo os frutos da árvore da alma e absorvendo lentamente grandes quantidades de essência da alma. De qualquer forma, havia a possibilidade de que ele fosse capaz de tornar a Sombra Santa muito mais poderosa do que ele mesmo tinha a chance de se tornar na Costa Esquecida. Mano, porque, tipo, se ele ficar aí 20 anos, ele vai ficar 20 anos como adormecido. Enquanto a Santa vai conseguir evoluindo a ponto de ficar muito mais forte com simples adormecido, né? Talvez até poderoso o suficiente para se tornar sua vida aqui verdadeiramente tolerável. Olhando para a sombra com faíscas de empolgação dançando em seus olhos, Sunny sorriu de orelha a orelha. Você e eu vamos realizar grandes coisas juntos, amigo. Se a própria sombra dele ainda não estava preocupado com seu lugar em seu coração, seria inteligente começar a se preocupar agora. É isso, mano. A sombra dele verdadeira é muito boa também, mano. Deixa coitada. A questão que consumiu os pensamentos de Sunny agora era como exatamente ele deveria alimentar a Santa Sombra com fragmentos. Se ele pudesse simplesmente transferir alguns dos seus próprios para ela, faria isso sem pensar duas vezes. Embora isso diminuísse ainda mais sua força pessoal, no entanto, parecia não haver como fazê-lo. Nenhuma quantidade de olhar para as runas, tocar na silenciosa criatura de pedra ou tentar falar com o feitiço surgiu o efeito. Eu acho que a Santa Sombria vai ter que dar o hit kill, né? O hit kill não, o último hit nos monstros. Só assim ela deve ganhar os fragmentos, eu acho. Sunny até pediu conselhos à sua própria sombra, mas aquele cara não estava com vontade de conversar. A palavra desprezível, traidor, estava escrito por toda a expressão inexpressiva de seu rosto escuro. Que é isso, né? A sombra tá achando o Sunny de traidor, né? Porque já é a outra, mano. Sunny até pediu conselhos à sua própria sombra. Mas é que... Não, pera. Eu já li isso. Pelo menos foi isso que Sunny entendeu depois de ser recebido com um tratamento silencioso. Em toda a hesitação, ele esqueceu que a sombra ela era fisicamente incapaz de falar. Coçando a nuca, Sunny andava pelo mar de alma, tentando encontrar uma maneira razoável de colocar alguns fragmentos de sombra dentro do silencioso monstro de pedra. Bem, a resposta mais óbvia é ir fazer com que ela mate algumas criaturas do pesadelo. No entanto, isso funcionará? Quando meu leal carniceiro matou algo, fui eu quem recebeu os fragmentos, não ele. Espere, ele? Será que Cássia me infectou com seu desejo infantil de atribuir qualidades humanas a tudo? Ele... Não ele. Eu e... Calma, buguei aqui. Ele, não ele. Eu e não ele. Hã? Certo. Isso é melhor. Espere. Sobre o que eu estava falando. Olhando para o mundo exterior, Sunny franziu a testa. Atualmente, era dia lá fora. Geralmente, ele estaria dormindo profundamente neste momento. Sair durante o dia era perigoso. Ele teria que andar fora das sombras, permitindo que todos os tipos de horrores caídos pudessem os olhos nele. Pussessem os olhos nele. Ele sobreviveu tanto tempo neste inferno, sendo extremamente cauteloso,
Covarde, e caçando apenas durante a noite, ele pagou um preço alto para aprender essa lição, quase perdendo a vida no processo. Mesmo assim, ele deveria arriscar? Não, calma, cara, amigão, vai descansar um pouco? À noite você faz o que você quer fazer, não vale a pena arriscar pela ansiedade só, né, mano? Espera a noite, vai lá, deixa sua sombra matar alguém e vê o que acontece. Bora lá, capítulo 108. Ainda indeciso, Sunny dispensou a Santa de Pedra. Ele estava curioso para ver se a sombra adormecida se tornaria uma esfera de luz, assim como um eco faria. No entanto, ela não se transformou. Assim que deu comando, a armadura ornamentada da criatura de pedra foi imediatamente envolvida por chamas negras, e com uma lufada de vento fantasmagórico, ela desapareceu. Parecia que a sombra tinha retornado ao abraço do núcleo sombrio que a havia criado, e agora dormia em suas profundezas, banhada pelas ondas invisíveis de chamas negras nutritivas. Sunny coçou a nuca. Então a sombra habitava literalmente a parte mais profunda de sua alma? Ele não sabia realmente como se sentir sobre isso, mas achou que era estranhamente apropriado. Afinal, ele mesmo era um filho das sombras. Com um suspiro pensativo, Sunny emergiu do mar da alma e olhou ao redor de seu esconderijo secreto. Do lado de fora da catedral em ruínas, o sol brilhava acima da cidade amaldiçoada. Mas nenhum de seus raios podia alcançar essa câmara oculta tranquila. Sunny suspeitava que, há muito tempo, a sala secreta servia como aposentos particulares de uma venerada jovem sacerdotisa, que realizava rituais sagrados nesse templo. Ele encontrou algumas de suas coisas no guarda-roupa modesto e estava escondido atrás de um painel de pedra, de alguma forma preservado em perfeitas condições. Apesar dos milhares de anos que passaram desde que a cidade sucumbiu à maldição das trevas. Se não fosse pela lamentável disparidade entre seus gêneros, ele teria uma coleção inteira de roupas para vestir, em vez de passar todas as horas acordado vestindo o mesmo velho manto do titereiro. É isso, amigão. Leva essas roupas e dá pra Cassie ou pra Nefis, né, mano? Pra que deixar as roupas aí, morrendo aí? E como o tecido durou tanto tempo também, não era pra, tipo, sei lá, ir desfazendo? Havia limites para a quantidade de abuso que até uma armadura de 5º nível poderia suportar. No entanto, de certa forma, ele teve sorte. Pelo menos sua armadura era feita de tecido macio. Teria sido muito pior se ele tivesse que vestir uma armadura de placas ou uma cota de malha enferrujada. Essa sacerdotisa, é claro, não usava o mesmo método extravagante para entrar em seus aposentos particulares. Na verdade, havia uma porta que levava para fora do quarto e para um corredor oculto que terminava com uma escada estreita. No entanto, as escadas haviam desabado há muito tempo, deixando apenas um profundo eixo vertical para trás. Essa era a rota de fuga de Sunny caso alguém ou algo encontrasse seu esconderijo. Levantando-se da magnífica cadeira de madeira, Sunny andou um pouco e acendeu um fogo sob um fogão improvisado, planejando fazer um jantar tardio para si mesmo. As chamas alaranjadas iluminavam a câmera escondida, enviando sombra dançando nas paredes. Ah, certo, eu nunca peguei carne fresca. A noite foi tão agitada que ele havia esquecido completamente o propósito inicial da sua caçada. Jogando as últimas tiras de carne na grelha, ele as temperou com sal e suspirou mais uma vez. O desejo de simplesmente se aventurar lá fora e entrar em uma luta com a criatura do pesadelo mais próximo parecia mais atraente a cada minuto. Vamos lá, que calma aí, amigão. Lembrando ele que a criatura do pesadelo mais próxima é o guardião desse lugar aí, que Sunny nem que a Santa deve ser capaz de derrotar ainda, tá ligado? Tem que afastar mais um pouquinho antes de querer brigar. Não. É assim que você acabará morto. Acaba morto. Para se distrair desses pensamentos sedutores, Sunny decidiu invocar a Santa de Pedra no mundo material e realizar alguns experimentos na segurança de seu esconderijo secreto. Levantando-se, ele desejou que a sombra aparecesse. A câmara secreta estava submersa em sombras profundas. A própria sombra dele estava escondida em uma delas.
de braços cruzados na parede fria de pedra. Na visão de Sunny, aparecia como uma silhueta feita de uma tonalidade mais escura de preto. Normalmente, um eco aparecia na frente do invocador, tecido a partir de inúmeras faíscas de luz em movimento. No entanto, a entrada da Santa de Pedra era completamente diferente. Em vez de materializar-se do nada, ela saiu de sua sombra como uma sinistra cavaleira das trevas, envolta em escuridão. Sua figura elegante emanava uma sensação de perigo e presságio. Ela sai então farmando aura, né, mano? Ele tá na sombra normal, ela só, tipo, sai da sombra assim, se levantando com a espada. Eu não sei se ela fica com a espada e escudo sempre. Mas na minha mente saiu assim. Farmando aura total, mano. Primeiro, 2 olhos de rubi se acenderam nas profundezas da sombra. Depois, a escuridão ganhou vida e avançou, tomando a forma do monstruoso ser de pedra mortal. A sola de seu solete de pedra tocou o chão com um estrondo alto, e um momento depois, a Santa das Sombras estava parada no meio de seu quarto, com a mão apoiada no pomo de sua espada. Ela saiu com a espada mesmo. Sunny fez uma careta, sentindo uma leve dor de cabeça. Então, a sombra estava se escondendo em uma sombra. Então, a sombra saiu da sombra para ficar com ela nas sombras. Isso está começando a sair do controle. Eu realmente preciso pensar em uma terminologia melhor. Opa, droga, eu cliquei tab sem querer. Realmente, mano, ficar falando sombra, não sei o que, buga a cabeça, né, mano? Ele sentiu que este era um problema vital, mas nenhuma palavra adequada veio à sua mente. Olhando para a dupla silenciosa, Sunny perguntou hesitante: alguma ideia? Infelizmente, tanto sua sombra quanto sua sombra eram mudas. Tanto a sombra original dele quanto a Santa eram mudas e incapazes de expressar suas opiniões, mesmo que quisessem. Sem nenhuma ajuda, Sunny suspirou. Certo, pensarei em algo mais tarde. Por enquanto, vamos ver do que você é capaz. Invocando sua sombra, ele se envolveu em seu abraço reconfortante e encarou a Santa de Pedra, preparando-se para testar sua força. Inspirando profundamente, ele se concentrou e deu um comando ao monstro ameaçador: me ataque. Sunny esperava que a sombra hesitasse por um momento, talvez até exigindo alguma persuasão para atacar seu mestre. Em vez disso, a Santa de Pedra imediatamente se inclinou para frente e socou no peito sem pensar 2 vezes. Ele mereceu também, né, mano? Porque ele pediu pra ela atacar e porque ele ficou pensando que ela não ia atacar, né? Com sua proeza física aprimorada pela sombra, Sunny tinha certeza de que sua capacidade de suportar um golpe do monstro desperto, pelo menos até certo ponto. No entanto, ele estava errado. Muito errado. Antes que pudesse reagir, o punho de pedra com a armadura colidiu com suas costelas, fazendo Sunny sentir como se tivesse sido atingido por um trem. No segundo seguinte, ele se viu deitado no chão, cercado por inúmeros pedaços de madeira quebrada. Ai! Ah não, minha cadeira! A magnífica cadeira havia desaparecido e impiedosamente transformada em estilhaços e lenha pelo impacto com suas costas. Era completamente irrecuperável. As costas de Sunny também não estavam muito melhor. Virando-se de bruços com um gemido, Sunny cuspiu um pouco de sangue no chão de pedra e levantou fracamente uma das mãos, dando a Santa das Sombras um sinal positivo. Bom, bem feito. 10 de 10. Exatamente como, droga, isso realmente dói. Exatamente como eu esperava. Lançando um olhar furtivo à elegante cadeira de pedra, ele forçou um sorriso e tentou se levantar. Acho que preciso rever alguns detalhes dos futuros experimentos. A seguir, Sunny planejava aprimorar a Santa de Pedra com a sombra antes de fazê-lo atacá-lo novamente. No entanto, pensando bem, havia maneiras melhores de medir seu poder. Mano,
Então, cara, a Santa de Pedra vai ser muito, muito, muito útil aí, não, mano? E parece que tá muito quebrado. Ela conseguiu fazer o Sunny passar muito mal com um soco só. Imagine ela lutando com tudo, com a espada, com o escudo, tá ligado? Fora que ela vai ficar mais forte pegando os fragmentos de sombra. Então, pro Sunny que vai ficar adormecido aí pra sempre, ela vai ser muito útil, né, mano? E pensa quando a outra sombra se envolver em volta dela e ela ficar mais forte ainda. Vai ficar muito mais quebrado. Maneiro isso, mano. Quero ver como vai ser ela em uma batalha. Porque ela, as outras pedras, tinham uma energia muito boa em batalha. Pensa se ela e o Sunny conseguissem lutar igualmente bem juntos, tá ligado? Ia ficar top. Mas então é isso, família. 3 capítulos. Vídeo bem curto, mas é a vida. Pra quem gostou, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!